Olá pessoal, continuando nossa leitura de livros, é, eu estou fazendo várias playlists e uma delas é filosofia, né? E nada melhor do que ao começo, né, em dar uma introdução numa parte do livro O que é Filosofia, do José Ortega y Gasset, tá? Eu vou direto, tá? Vou direto aqui para aula um, que é o capítulo o capítulo principal. Questão de direitos autorais, eu não vou poder ler o livro inteiro, tá? Mas uma boa parte dele. E eu vou procurar alguns clássicos da literatura, que é universal. Mas por enquanto a gente vai lendo esse daqui. José Ortega y Gasset, O que é filosofia? Aula 1. A filosofia hoje, a estranha aventura que acontece às verdades, o advento da verdade, articulação entre história e a filosofia. Em matéria de arte, de amor ou de ideias, creio pouco eficazes os anúncios e os programas. No que concerne às ideias, a razão e tal incredulidade é a seguinte: a meditação sobre um tema qualquer, quando é positiva e autêntica, inevitavelmente aparta o mediador da opinião recebida ou ambiente. Da que, com razões mais graves do que vocês supõem agora, merece ser chamada de, abre aspas, opinião pública, ou, abre aspas, vulgaridade, fecha aspas. Todo esforço intelectual que seja a rigor nos aparta solitários da costa comum e por rotas recônditas, que nosso esforço descobre precisamente nos conduz a lugares remotos, colocando-nos sobre pensamentos insólitos. São esses os resultados de nossa meditação? Pois bem, o anúncio ou programa se reduz a antecipar esses resultados, extirpando-lhe previamente o caminho ao fim do qual foram descobertos. Porém, como veremos, um pensamento separado da rota mental que leva a ele, isolado e abrupto, é uma abstração no pior sentido da palavra, e é por isso mesmo ininteligível. O que se ganha ao começar uma investigação colocando o público diante desse píndaro inalcançável que seria nosso programa? Quer dizer, começando pelo fim? Renuncio, pois, maiusculizar com letras de programa o que este ciclo de conferências vai ser, e me proponho a começar pelo princípio, pelo que para vocês pode ser hoje, como foi para mim ontem, o termo inicial. Este primeiro fato que encontramos é externo e público, a situação distinta em que a filosofia se encontra hoje. Dentro do espírito coletivo, se compara com o que possuía há 30 anos e, paralelamente, a atitude diferente com que o filósofo se coloca hoje frente ao seu próprio ofício e labor. O primeiro pode ser demonstrado, como todo fato externo e público, por meio também externos. Por exemplo, comparando estatisticamente o número de livros filosóficos que o público consome hoje com o que absorvia há 30 anos, é notório que hoje, em quase todos os países, vende-se proporcionalmente mais livros de temas filosóficos que literários e que existe por toda parte uma crescente curiosidade pelas ideias. Essa curiosidade, esse afã, que é sentido nos mais diversos graus de clareza consciente, compõe de dois ingredientes. O público começa a sentir de novo necessidade de ideias e, ao mesmo tempo, sente prazer nelas. Não é, acaso, a combinação dessas duas características, já veremos como,
No ser vivo, toda necessidade essencial que brota do próprio ser e não lhe sobrevém acidentalmente de fora, vem acompanhado de prazer. O prazer é a cara, a faces da felicidade, e todo ser é feliz quando cumpre seu destino, ou seja, quando segue a vertente de sua inclinação, de sua necessidade essencial, quando se realiza, quando está sendo o que verdadeiramente é. Por essa razão, dizia Schlegel, invertendo a relação entre prazer e destino, abre aspas, para que gostamos, temos gênio, fecha aspas. O gênio, ou seja, o dom supremo de um ser para fazer algo, sempre traz consigo uma fisionomia de supremo prazer. No próximo dia, e por meio de transbordante evidência, ficaremos surpresos com o que obrigamos a descobrir o que agora parecerá só uma frase, e que o destino de cada um é, ao mesmo tempo, sua maior delícia. Pelo visto, nosso tempo tem, relativamente ao que lhe procede, um destino filosófico, e é por isso que se compraz em filosofar. Por ora, em por ouvido alerta quando passam, revoando pelo ar público, palavras filosóficas, em acorrer ao filósofo como um viajante que se supõe trazer notícias frescas do além-mundo. Nessa situação contrasta rigorosamente com o que imperava há 30 anos. 30 anos, coincidência curiosa, o período que se costumava atribuir a uma geração. E em surpreendente paralelismo com essa modificação do espírito público, temos que o filósofo de hoje se sente, diante da filosofia, um estado de ânimo oposto ao que usufruíam seus colegas na geração anterior. É disso que vamos falar hoje, de como nos aproximamos da filosofia com um temperamento muito distinto do que era dominante ontem nos pensadores. Partindo daqui, na sequência destas aulas, iremos nos aproximando do seu verdadeiro tema, que seria inútil nomear agora, porque não se entenderia. Iremos nos aproximando em giros concêntricos, de raio cada vez mais curto e intenso, deslizando pela espiral, desde a mera exterioridade com aspecto abstrato, indiferente e frio, até um centro de terrível intimidade, patético em si mesmo, ainda que não o pareça em nosso modo de retratá-lo. Os grandes problemas filosóficos requerem uma tática similar aos que os hebreus empregavam para tomar Jericó e suas rosas íntimas, sem ataques diretos, circulando em torno lentamente, apertando a curva cada vez mais e mantendo vivo no ar o som de trombetas dramáticas. No cerco das ideias, a melodia dramática consiste em manter sempre desperta a consciência dos problemas que são o drama ideal. Eu espero que essa atenção não falte, pelo fato de o caminho que empreendemos ser de tal natureza que ganha em atrativos conforme vai avançando, do externo e abstruso, do qual falaremos hoje, desceremos a assuntos mais imediatos, tão imediatos que não podem sê-lo mais, pois são como nossa própria vida, a de cada um. Mas ainda vamos descer audazmente por debaixo de cada um, do que cada um costuma acreditar que seja sua vida, e que só a crosta dela, perfurando-a, vamos ingressar em zonas subterrâneas de nosso próprio ser, que permanecem secretas de tanto nos serem íntimas por serem nosso ser. Mas dizer isso, dirigir a vocês essa vaga alusão inicial, não é, repito, um anúncio, é exatamente o contrário, um resguardo, uma precaução que me vejo obrigado a ter diante da inesperada abundância de ouvintes que nossa cidade generosa e inquieta, muito mais inquieta e inquieta em sentido muito mais essencial do que se suspeita, quis me enviar. Sob o título O que é filosofia? Eu anunciei um curso acadêmico, portanto rigorosamente científico. Eu não sei se é um equívoco inevitável
que vesgueia nas palavras desse título levou muitos a crer que me proponho a fazer uma introdução elementar à filosofia, quer dizer, tratar o conjunto das questões filosóficas tradicionais de forma noviça e deslizante. Preciso taxativamente desvanecer esse equívoco, que só distrairia e defraudaria a atenção de vocês. O que eu queria fazer é justamente o contrário de uma introdução à filosofia. É tomar a atividade filosófica mesma, o filosofar mesmo, e submetê-lo radicalmente a uma análise. Que eu saiba, isso nunca foi feito, ainda que pareça mentiras. Pelo menos, não foi feito com a resolução com o que faremos agora, juntos. Como vocês veem, longe de ser um tema dos que se costuma considerar próprio do interesse geral, é um assunto que de cara parece o mais técnico e exclusivo, próprio só para filósofos. Se na sua manipulação acontecer de tropeçarmos em temas mais sugestivos e humanos, se na rigorosa pesquisa do que seja filosofia, portanto, do que seja a ocupação particular privada dos filósofos, caímos subitamente por uma escotilha no mais humano do humano, na entranha ardente e palpitante da vida. Ali nos acossarem deleitavelmente problemas da rua até da alcova, será porque tem que ser assim? Porque exige estritamente o desenrolar técnico do meu problema técnico, não porque eu os anuncie, nem os busque ou premedite. A única coisa que anuncia é exatamente o contrário, um estudo monográfico sobre uma questão hipertécnica. Fico, pois, livre e desobrigado para não renunciar a nenhuma das asperezas intelectuais de tal propósito que tal propósito impõe. É claro que farei o mais leal esforço para que fique claro a todos vocês, mesmo sem adestramento prévio, tudo o que eu disser. Sempre acreditei que a clareza e a cortesia do filósofo. E, ademais, essa nossa disciplina põe sua honra, hoje mais do que nunca, em estar aberta e porosa a todas as mentes, diferente das ciências particulares que, cada dia com mais vigor, interpõem entre o tesouro de seus descobrimentos e a curiosidade dos profanos, o terrível dragão de sua terminologia hermética. Penso que o filósofo tem que extremar para si próprio o rigor metódico quando investiga e persegue suas verdades, mas que, ao emiti-las e anunciá-las, deve fugir do costume cínico no qual alguns homens de ciência se comprazem, como Hércules de feira, a ostentar diante do público os bíceps do seu tecnicismo. Digo, pois, que a filosofia é para nós hoje coisa muito distinta do que foi para a geração anterior. Mas declarar, isto é, reconhecer que uma verdade muda e que a de ontem é erro hoje, e por isso, verossivelmente, a de hoje inútil amanhã. Não é isso desprestigiar a antecipação da nossa própria verdade? O argumento certamente tosco, mas o mais popular do cepticismo foi aquele tropo de Agripa chamado Tov Anan Tanan Siotniviak Tov Sakov. Da dissonância entre as opiniões, a variedade e a mudança de opiniões sobre a verdade, a decisão das doutrinas a doutrinas diferentes e, mesmo a aparência contraditória, convida à incredulidade. Por isso convém, já de início, ir ao encontro desse popular cepticismo. Você já deve ter reparado mais de uma vez na estranha aventura que acontece às verdades. Por exemplo, a lei da gravitação universal. Na medida que essa lei é verdade, não há dúvida que tenha sido sempre, quer dizer, que desde que existe matéria imponderável, os corpos, estes se comportam segundo a sua fórmula. Contudo, ela teve de esperar até um belo dia do século XV2 para que o homem, numa ilha britânica, o descobrisse.
E vice-versa, não é nada impossível que em outro belo dia 2 homens se esqueçam dessa lei. Não que a refuta ou corrija uma vez que supomos seu caráter de pleno de verdade, mas que simplesmente a esqueça, que voltem no que diz respeito a ela, e mesmo o estado que nem sequer suspeitá-la, em que estiveram até Newton. Isso dá às verdades uma dupla condição bastante curiosa. Elas por si preexistem eviternamente, sem alteração nem modificação. Entretanto, sua aquisição por um sujeito real submetido ao tempo lhes proporciona um cariz histórico, surge numa data e talvez evapore em outra. É claro que essa temporalidade não as afeta e elas propriamente, mas a sua presença na mente humana. O que realmente acontece no tempo é o ato psíquico com o qual as pensamos, que é o acontecimento real, uma mudança efetiva na série dos instantes. Nosso sabê-las ou ignorá-las é o que, a rigor, tem uma história. E é precisamente este fato misterioso e inquieto, pois ocorre que, com o pensamento nosso, a realidade transitória fugaz de um mundo fugadíssimos, tomamos posse de algo permanente e supratemporal. Portanto, o pensamento é um ponto onde se tocam 2 orbes de consistência antagônica. Nosso pensamento nasce e morre, passam, voltam, sucumbem. Enquanto isso, seu conteúdo, o pensado, permanece invariável. 2 e 2 continuam sendo 4, quando o ato intelectual no qual o entendemos deixou de ser. Mas, mesmo dizendo isso, dizer que as palavras são sempre uma expressão inadequada, ser sempre sempiternidade, significa a persistência de algo ao longo de uma série temporal de duração ilimitada, que não é menos do que a duração que é efêmera. Durar é estar submerso na torrente do tempo, mais ou menos vulnerável ao seu influxo. E as verdades não duram nem muito nem pouco, não possuem atributo temporal algum, não se banham no rio do tempo. Leibniz chamava de veritas aeternis. A meu ver, também com propriedade. Outro dia veremos por que radicais razões. Seu sempiterno dura tanto quanto o próprio tempo, em sua totalidade. O eterno é antes que o tempo comece e depois que acabe. Mas inclui positivamente em si o tempo. É uma duração hiperbólica, uma superduração, tanto o é que nela a duração se conserva ao passo que se anula. Um ser eterno vive em um tempo infinito, ou seja, dura um só instante, ou seja, não dura. Possui, pois, integralmente, de modo simultâneo e completo, uma vida sem fim, e essa é, de fato, a graciosa definição da eternidade que dá a Boécio interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. E as relações das verdades com o tempo não é positiva nem negativa, é um simples não ter a ver com o tempo em nenhum sentido, é serem completamente alheias a toda qualificação temporal e se manterem rigorosamente acrônicas. Dizer, pois, que as verdades são sempre não envolve, falando estritamente, menos impropriedade que se dissermos, para usar um famoso exemplo trazido por Leibniz para outro propósito, que se dissemos a justiça verde. O corpo ideal da justiça não tem encaixe nem orifício onde o atributo verdura possa se pendurar, e todas as vezes que pretendemos inseri-lo naquele, o veremos escorregar por sobre a justiça, como por sobre uma área polida. Nossa vontade de unir ambos os conceitos fracassa e, ao dizê-los juntos, permanece teimosamente separado, sem possível aderência nem conjugação. Não há, pois, heterogeneidade maior do que existe entre o modo do ser temporal constitutivo das verdades e o modo do ser temporal do sujeito humano, que as descobre, pensa, conhece, ignora, reitera e esquece.
Se não obstante usamos essa maneira de dizer as verdades são sempre. E é porque praticamente não leva às consequências errôneas, é um erro inocente e cômodo. Graças a ele, olhamos para esse estranho modo de ser de que gozam as verdades do ponto de vista temporal do qual nos é habitual ver as coisas do nosso mundo. Enfim, dizer que algo sempre é o que equivale a afirmar sua independência das variações temporais, sua invulnerabilidade. Assim, dentro do temporal, é o caráter que mais parece pura intemporalidade e é a quase forma da intemporalidade, espécie quaedan et aeternitatis. Por isso, Platão, vendo que precisava situar as verdades fora do mundo temporal, as quais ele chamava de ideias, inventava um outro quase lugar, um extramundo, a região supraceleste. Apesar disso ter tido graves consequências, reconheçamos que, como imagem, é fértil. Permite-nos representar nosso mundo temporal como uma orbe rodeado por outro âmbito e atmosfera ontológica distinta, onde reside indiferentes e as anacrônicas verdades, mas eis que, num certo instante, uma dessas verdades da lei da gravitação é filtrada desse transmundo para o nosso, como que aproveitando um poro que se dilata, eu deixe passar. O meteorito ideal projetado nesse inframundo histórico, a imagem do advento da descida que palpita no fundo de todas as religiões deístas. Mas essa queda e infiltração da verdade transmundana em nosso mundo coloca um problema sumamente necessário e sugestivo que vergonhosamente está por investigar. O poro cuja abertura a verdade aproveita para deslizar não é senão a mente de um homem agora, porque tal verdade é apreendida, captada em tal data e por tal homem, se esta com suas irmãs preexiste, indiferente ao tempo. Por que não foi pensada antes ou depois? Por que não foi outro o descobridor? Evidentemente, trata-se de uma afinidade essencial entre a figura daquela verdade e a forma do poro está sujeito do sujeito humano pelo qual ela passa. Nada acontece sem razão. Se o que acontece é o que até Newton não se tinha descoberto a lei gravitacional, é evidente que entre o indivíduo humano Newton e aquela lei existe alguma afinidade. Que tipo de afinidade é essa? É uma semelhança? Não convém facilitar o problema, e sim acentuar a sua força enigmática. Como pode um homem não se parecer em nada com uma verdade, por exemplo, geométrica, e o que eu mesmo diríamos de qualquer outra, em que se assemelha ao homem Pitágoras e os teoremas de Pitágoras? Graciosamente, o menino da escola dirá que se parece com suas calças, sentindo uma inconsciente inclinação a emparelhar o teorema com uma pessoa de seu autor. O problema é que Pitágoras não usava calças e que seu tempo só usava os citas, que por sua vez não descobriram teoremas. Desculpem. Topamos aqui pela primeira vez com uma distinção radical do que diferencia nossa filosofia da que predominou durante séculos. Essa distinção consiste em levar em conta algo muito elementar, a saber, que entre o sujeito que vê, imagina ou pensa algo, o que é visto, imaginado por ele, não há semelhança direta, ao contrário, há uma diferença de gênero. Quando penso no Himalaia, eu que penso e meu ato de pensar não se parece com o Himalaia. Ele é uma montanha que ocupa um espaço enorme. Meu pensar não tem nada de montanha, nem ocupa o mais mínimo espaço.
Mas ao mesmo acontece se, em vez de pensar no Himalaia, penso no número 18. Em meu eu, em minha consciência, em meu espírito, minha subjetividade ou o que quiserem chamá-lo, não encontrarei nada que seja um 18. Para o acúmulo, podemos dizer que o ato pelo qual penso 18 unidades é um e único. Diga-me vocês se eles parecem. Trata-se, pois, de entidade heterogênea. Contudo, o tema fundamental da história, se esta quiser algum dia ser a sério uma ciência, não pode ser outro a não ser mostrar como tal filosofia e tal sistema político só puderam ser descobertos e envolvidos, em suma, vividos por um tipo de homens em tal data existiram. Porque entre muitas filosofias possíveis é só o criticismo a que a atualizar-se na alma de Kant. Não é evidente que necessitamos, para explicá-lo, para compreendê-lo, construir uma tabela dupla de correspondência, onde cada tipo de ideia objetiva seja contraposto e o estado subjetivo a fim do tipo de homem capaz de pensá-la? Mas não recai a trivialidade durante os últimos 80 anos habituou a marcha do pensamento. Não interprete do que foi dito como se isso implicasse uma relação radical, de modo que cada verdade fosse verdade só para um certo sujeito. Que uma verdade só válha para todos, e desses só um ou vários, só um em uma época chegue a conhecê-lo e a aderir a ela, são coisas completamente distintas, precisamente porque são e é preciso articulá-las, harmonizá-las, superando essa situação escandalosa do pensamento, em que o valor absoluto da verdade parece incompatível com a mudança de opinião que tão abundantemente manifesta a história humana. Temos que representar a variação do pensar não como uma mudança na verdade de ontem, e que converta em erro para hoje, mas uma mudança da orientação do homem que leva a ver à sua frente outras verdades distintas das de ontem. Portanto, não são verdades, mas é o homem que muda, porque muda, vai percorrendo a série daquelas, vai selecionando dessa orbe transmudando, e que antes aludíamos as que lhes são afins, e cegando-se para todas as demais. Note que esse é a priori fundamental da história. Não é a história do homem, e que esse homem cuja variação do tempo a história aspira a investigar, não é fácil definir o homem, a margem de suas diferenças é enorme. Quanto maior e menos estreita for a noção do homem com que o historiador inicia seu trabalho, mais profunda e precisa será sua obra. O homem é Kant, e homem é o pigmeu da Nova Guiné, australiano, neandertaloide. Entretanto, um ingrediente mínimo em comum terá de existir entre os extremos da variação humana à margem de outorgarmos à humanidade para que esta, ou seja, tem de ser obrigatoriamente um limite. Os antigos medievais tinham uma definição mínima do homem a rigor, e para nossa vergonha não é superada, é um animal racional. Concordamos com ela. A pena é que para nós tornou-se bastante problemático saber claramente o que é ser animal e o que é ser racional. Por isso preferimos dizer, para efeitos da história, que o homem é todo ser vivente que pensa com sentido e que por isso podemos entendê-lo. O pressuposto mínimo da história é que o sujeito de quem ela fala possa ser entendido. No entanto, não se pode entender senão o que possui alguma dimensão de verdade. Um erro absoluto não nos parecia um erro, porque nem sequer entenderíamos. Pressuposto profundo da história é, portanto, o completo oposto de um relativismo radical. Quando vai estudar o homem primitivo, supõe que sua cultura tinha sentido de verdade, e se tinha continuado lendo e continua lendo. Como se à primeira vista nos parece tão absurdo tudo o que aquelas criaturas fazem e pensam, a história é exatamente à segunda vista que consegue encontrar razão do aparente sem razão.
De acordo com isso, a história não é propriamente história, não cumpre sua missão constitutiva se não chega a entender um homem de uma época, seja ela qual for, incluindo a mais primitiva, mas não pode entender o seu próprio homem desta época, não leva uma vida com sentido. Portanto, seu pensa e faz não tem uma estrutura racional. Desse modo, a história se compromete a justificar todos os tempos e se torna o contrário do que de início começava a ser, ameaçava ser, ao nos mostrar a variabilidade das opiniões humanas, parece nos condenar ao relativismo, mas como dá um sentido plenário a cada posição relativa do homem e descobre a verdade eterna de que cada tempo viveu, supera radicalmente o que há de incompatível no relativismo com a fé no destino transrelativo e com o que é eterno no homem. Eu espero, por razões muito concretas, que em nossa época a curiosidade pelo eterno e invariável, que é a filosofia, a curiosidade pelo volúvel ou imutável, que é a história, pela primeira vez se articulem e se abracem. Para Descartes, o homem é um puro ente racional, incapaz de variação. Por isso, a história lhe parece a história do inumano, do homem, e ela atribui definitivamente a vontade pecadora que constantemente nos faz deixar de ser entes racionais e cair na aventura infra-humana. Para ele, como para o século X3, a história não tem conteúdo positivo e representa só a sequência de erros equívocos cometidos pelos homens. Ao contrário do historicismo e o positivismo do século X1X, se desfazem de qualquer valor eterno para salvar o valor relativo de cada época. É inútil tentar violentar nossa sensibilidade atual, que se recusa a prescindir de ambas dimensões, a temporal e eterna. Unir ambas de ser grande tarefa filosófica da geração atual, da qual eu procurei iniciar um método que os alemães propensos à elaboração de etiquetas batizaram o nome de perspectivismo. Desde 1840 a 1900, pode-se dizer que a humanidade atravessou uma de suas temporadas menos favoráveis à filosofia. Foi uma época antifilosófica. Se a filosofia fosse algo que se pudesse radicalmente prescindir, não há dúvida que durante esses anos teria desaparecido por completo. Como não é possível extirpar da mente humana a dimensão filosofante, o que acontece foi reduzi-la ao mínimo. E toda a batalha, que por certo ainda será bastante dura, que estamos travando hoje consiste justamente em ir em direção de uma filosofia plena, completa, ou seja, a um máximo de filosofia. Como se produzir essa redução e reentranhamento do corpo filosófico? Uma lista satisfatória das causas que explicam semelhante fato nos ocupar no próximo dia. Obrigado.